Simbora, minha gente! Hoje eu estou aqui numa das nossas obras em execução para apresentar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre o tijolo ecológico e o tijolo cerâmico convencional. Vem comigo! Antes de tudo, é importante entender do que é feito o tijolo ecológico, tá? Conhecendo cada material, a gente vai conseguir distinguir os dois e saber a principal diferença entre eles. Bom, o tijolo ecológico ele é feito de solo e cimento. E o tijolo cerâmico, ele é feito de argila queimada, certo? Não tem nenhum aglomerante como o cimento no tijolo convencional, cerâmico baiano, né? Apenas argila, tá? Que passa pelo processo da queima e é obtido através dos altos fornos que ficam nas olarias e obtido através do processo de extrusão, onde ele vai sendo passado no equipamento e vai sendo cortado e obtido para secagem. Depois disso, todo o processo de secagem, e se tem o tijolo cerâmico convencional. O tijolo ecológico ele é um tijolo prensado entre solo e cimento. O que é que classifica o tijolo ecológico? O que é que dá o título de tijolo ecológico como tijolo ecológico de fato? A principal característica dele que dá esse título é a sua obtenção, a sua produção. Ele, na obtenção ou na produção dele, não passa pelo processo de queima, né, reduzindo aí a quantidade significativa de gás carbônico na atmosfera. Significa dizer que a cada 1000 tijolos utilizados de tijolo ecológico, cerca de 2 árvores são salvas da queima, tá? Significa dizer que eu estou deixando de queimar para a obtenção do tijolo cerâmico. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o tijolo cerâmico também, mas dentre as principais vantagens do tijolo ecológico tem a valorização do imóvel. Utilizando o tijolo ecológico, você valoriza muito mais o seu imóvel, uma vez que soluções sustentáveis têm um valor agregado do mercado também. Além das características dele, técnica e física dele, né, onde esses furos na vertical possibilitam a maior inércia térmica, ou seja, ele não absorve tanto calor quanto o outro material. O calor, que é o ar quente, ele sobe e circula e se dissipa muito mais fácil, tá? Além da praticidade da questão da execução, né, em si. Esses furos, eles também dão a possibilidade de você estruturar o material, ou seja, colocar o ferro, grautear, colocar o concreto e reestruturar toda a sua alvenaria. Além disso, a parte de instalações também são todas embutidas, sem a necessidade de você fazer grandes rasgos na alvenaria ou futuramente, no caso de uma reforma, você precisar rasgar toda a parte de tijolo para passar uma tubulação necessária futuramente, tá? Então, pelo furo você consegue fazer isso, abrindo só no espaço onde vai descer o conduíte ou o tubo, e o espaço onde você vai deixar o ponto de uso. Outra vantagem incrível também é a questão da velocidade de execução, tá? Uma equipe bem qualificada, uma equipe que corresponda com a produção do tijolo, brinca de Lego, como eu brinco aqui nas obras, né? A velocidade de execução ela é excelente, a produtividade é super alta e isso dá a ele também um material de fácil aplicação, tá? Ele é de encaixe, esses encaixes fêmea, macho e fêmea, dão uma tranquilidade aí também no assentamento. Não garante toda a característica, que é isso que a gente vai ver nas obras. Não garante prumo, não garante nível, mas precisa de fato conferir com cada item desse, com o seu material necessário, seu equipamento necessário, tá? Prumo, nível e esquadro. Toda alvenaria a gente sabe que tem que... Bom, dentre as principais desvantagens do tijolo também tem a questão dos grandes vãos, né? Hoje, o tijolo ecológico ele tem uma limitação de grandes vãos, onde é necessário fazer uma mesclagem de estrutura, sendo em concreto armado, estrutura metálica, para vencer esses grandes vãos, né? Ele tem uma limitação de vão, mas nada que impeça o uso dele, sendo feito uma espécie de camuflagem ali, onde o casquilho é retirado e coberto a estrutura em concreto armado para não ficar aparente, tá? Mas eu classifico isso como uma desvantagem considerável. Outra principal desvantagem do tijolo ainda é
o preço do milheiro em si. Mas quando a gente compara isso com o preço do metro quadrado construído, a gente entende que vale muito mais a pena, porque a velocidade de construção é muito mais rápida, a aplicação dele também, sem o reboco e o acabamento final de tinta e sim de resina, ou não, né? Fica a critério do cliente. Também é uma vantagem grande, porque isso tem um impacto grande também no orçamento, tá? Mas no global, assim, no geral, hoje, entre benefícios e desvantagens e vantagens, as vantagens elas são bem superiores, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o tijolo cerâmico agora, tá? Bom, o tijolo cerâmico convencional aqui na nossa região de 8 furos é o mais comum, tá? Ou tijolo baiano, tijolo feito em olaria, né? A principal vantagem do tijolo ainda é o preço, né? A gente sabe que o valor do milheiro está aqui custando em média 700 a 550, 700 reais, aqui na nossa região, eu estou em Pernambuco. Esse preço ainda é um valor consideravelmente baixo, perto do milheiro do tijolo ecológico, que está em torno de R$ 1.200, tá? Dentre as outras vantagens do tijolo, também tem a questão da resistência para áreas úmidas. Ele é mais resistente do que o tijolo convencional, tijolo ecológico. Outra principal vantagem é essa questão da técnica de fundida. Então, hoje, todo pedreiro que pega um tijolo desse sabe assentar. E aí, você não precisa estar qualificando essa mão de obra direta, sabe? Então, isso eu classifico como uma principal vantagem. Agora, como a gente tem aí uma tranquilidade, um conhecimento para repassar para a mão de obra direta, então a qualificação dessa mão de obra para assentamento do tijolo ecológico também não é um problema. Cabe a quem está executando realmente orientar e fazer com que as pessoas que estão executando consigam obter êxito aí na sua alvenaria, que fica uma alvenaria realmente com qualidade, né? Prumo, nível e esquadro. Eu sempre falo isso porque qualquer tipo de alvenaria precisa desses 3 itens, no mínimo. Eu digo que tem um quarto ainda, que aí eu puxo na orelha dos meninos aqui, sempre dizer o seguinte: não adianta ter prumo, nível, esquadro e não ter o capricho. O capricho é uma vantagem, é uma qualidade, uma característica que é individual do cara que quer executar bem feito. Então, não adianta nada se você não tem um capricho, tá? Tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade, e no final das contas o resultado fica bem positivo. No caso do tijolo cerâmico, outra principal vantagem também é a questão da facilidade para encontrar esse material, né? A gente sabe que ainda existem poucos produtores de tijolo ecológico no Brasil, mas que já está bem difundido, já está começando a expandir, mas a gente sabe que a facilidade de encontrar esse material é muito mais fácil do que o tijolo ecológico, tá? Dentre as características, principalmente mecânica, a diferença de resistência entre os dois é bem diferente. Entre o tijolo cerâmico e o tijolo ecológico, o tijolo cerâmico ele é utilizado em vedação, tá? Ou seja, a resistência normativa dele é em torno aí de 1,5 MPa, que é megapascal, a resistência com pressão, enquanto o tijolo ecológico ele é utilizado tanto para estrutural, quanto para vedação, e a resistência dele varia entre 2 MPa até 6 MPa, tá? Os nossos tijolos eles têm uma média de resistência de 4,5 MPa, onde a gente produz esse tijolo específico para a estrutura. Ele é um tijolo considerado, todos os lotes eles vão para ensaio no Senai aqui de Pernambuco, e essa resistência ela é obtida através do ensaio de compressão, tá certo? Dentre essas características tem a questão também do tipo de uso. O uso do tijolo cerâmico é necessário rebocar, fazer todo o chapisco e cobrimento com tinta, enquanto o tijolo ecológico ele é considerado como um acabamento final, só vai a resina e um rejunte entre os dois, tá? O preço de milheiro, né? A gente sabe que se fizer a conta de milheiro vai dar uma diferença grande também, mas dentre as vantagens do tijolo ecológico, essa variação ela é anulada, pelo contrário, ela é até reduzida. O tijolo cerâmico ele está uma média aí de milheiro aqui em Pernambuco entre 550 e 700 reais, e o tijolo ecológico está em uma média de 1.200 a 1.500 reais, também aqui em Pernambuco, tá? Isso vai variar de região para região. Todos dois hoje são utilizados pelo financiamento da Caixa. A gente sabe que isso varia de lugar para lugar no Brasil, mas aqui em Pernambuco os nossos tijolos já foram aprovados, tá? Já tem casa construída com tijolo ecológico.
em termos de valor, de obra, o tijolo ecológico ele consegue aí uma redução dos custos da obra em torno de 20%. Hoje, por exemplo, a gente está aqui em uma das obras que está utilizando esse tipo de tijolo. Enquanto o tijolo cerâmico ele acaba tendo um consumo maior de material, a necessidade de uma estrutura portante com vigas, pilares e toda a parte de estrutura necessária de acordo com o projeto estrutural. Enquanto o tijolo ecológico ele tem os furos na vertical que possibilitam a ele a possibilidade de inserção de estrutura dentro dele mesmo. E aí, gostou da explicação? Então segue a gente para mais vídeos e dicas aí sobre construção sustentável.